A paz do Senhor Jesus. Gostaria de deixar aqui uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, o versículo 3, e o versículo 23, e o versículo 31, para nós ganharmos tempo, que diz assim, o versículo 3 do capítulo 37. Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. Versículo 23 para a nossa meditação diz assim: E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a túnica de José, a túnica de várias cores que trazia. Versículo 31, e aqui encerramos a leitura, que diz assim: Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram-a no sangue. Glórias a Deus. Esse texto fala a respeito da escolha de Jacó pelo seu filho mais novo da casa, cujo nome era José, porque Benjamim até então não havia nascido. E quando nós meditamos nesta palavra a respeito de José e a escolha de Jacó por ele, nós, de uma visão superficial, em uma visão rasa, nós chegamos à compreensão que a escolha de Jacó foi uma escolha vaidosa, uma escolha caprichosa, que veio do seu bel prazer. Mas quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós iremos descobrir que a escolha de Jacó não foi uma escolha aleatória, não foi uma escolha vaidosa, muito pelo contrário. Ele vai escolher o menor da casa, porque ele conhece os demais filhos que tem. E para nós chegarmos ao entendimento sobre a escolha de Jacó pelo seu filho José, se faz necessário nós estudarmos um pouco a biografia dos demais filhos de Jacó, esses irmãos de José. A Bíblia vai dizer que o primogênito era Rubens. A Bíblia também vai nos dizer que Rubens, no capítulo 49 do livro de Gênesis, no versículo de número 4, vai dizer que ele vai manchar o leito do seu pai, pois ele vai se deitar com uma das concubinas do seu pai. Ele vai manchar o leito do seu pai. E manchando o leito do seu pai, nós vamos compreender que Rubens não pode ser a melhor escolha do seu pai. Ele não tem dignidade para vestir a túnica colorida que o pai tem para dar. E quando nós prosseguimos, nós descobriremos que Levi e Simeão e Levi, eles vão cometer alguns assassinatos. Gênesis, capítulo 34, versículo 26 em diante, vai dizer que Simeão e Levi, ele vai agir motivado a uma ira, a uma mágoa, através de uma história passada, o rancor que está no coração de Simeão e Levi, vai levá-los a cometer
alguns assassinatos, porque o filho de Siquém, ele vai se deitar com Diná. Diná é a única irmã desses 11 filhos de Jacó. Ela se deita, ela perde a sua virgindade, a sua pureza. Então Siquém vai diante de Jacó para consertar aquilo que o seu filho tinha feito e vai pedir a mão de Diná a Jacó para se casar com seu filho. A Bíblia vai dizer que então Siquém vai dizer a Jacó: que o meu povo seja o teu povo, que o seu Deus seja o nosso Deus. Nós queremos uma aliança com o teu povo. Então Jacó, respeitando a tradição mosaica, ele vai olhar e vai dizer: para que o seu povo seja o meu povo, para que o meu Deus seja o seu Deus, se faz necessário vocês passar pelo ritual da circuncisão. E esse ritual era feito segundo o costume. A criança, menino nascido, com 8 dias de nascido. E se porventura uma pessoa de meia idade passasse por este ritual, ela ficava 7 dias impossibilitada de trabalhar, de se levantar, porque ficava febril e dores espalhadas pelo corpo. É nessa situação que Simeão e Levi vai entrar na terra de Siquém e eles vão matar a fio da espada todos os homens de Siquém. Vão pegar os bois, vão queimar a cidade. E aqui nós vamos entender que Simeão e Levi, motivado à vingança, ele vai entrar na cidade e vai matar todos aqueles homens que agora têm aliança com Deus. Vamos combinar algo aqui. Quem mata, quem tem aliança com Deus, não tem dignidade de vestir a túnica colorida a qual o Pai tem para dar. Então aqui nós vamos entender que Simeão e Levi é um tipo de pessoa que gosta de perseguir e até mesmo matar quem tem aliança com Deus, motivado à ira, à vingança. Eles cometem esses assassinatos. Então aqui nós vamos compreender que pessoas desse calibre não pode ser a melhor escolha do Pai. Judá é o filho da vez. Judá, a sua história está registrada no capítulo 38 do livro de Gênesis. No versículo 18, a Bíblia vai dizer que Judá, ele por uma noite de prazer, ou uma tarde de prazer, ele vai se deitar com uma prostituta, embora que esta prostituta era sua nora, que queria o remidor da sua casa. E cansado de dar o remidor à sua nora, como reza o costume mosaico, ele se faz de desapercebido, ignora ela. Então, era querendo estar
prosseguimento, a genealogia do seu marido falecido, ela se disfarça de uma prostituta, fica à beira do caminho e seduz Judá. Judá se deita com ela, sem saber que era sua nora, pois ela está disfarçada. A Bíblia vai dizer que ela vai cobrar a paga daquela noite de prazer. Mas Judá não tem dinheiro na mão. Então Judá tem o seu cajado, Judá tem o seu lenço, Judá tem o seu selo. Mas Judá está dizendo que vai mandar um cabrito para ela. Ela fala que não. Vai ter que deixar penhorado o cajado, que é símbolo de autoridade, lenço, que é símbolo de serviço, selo, que é símbolo de identidade, para então, após vir o cabrito, ela entregar os objetos a Judá. Judá, então, dá esses 3 objetos na mão desta mulher. O seu símbolo de autoridade, o seu símbolo de serviço, o seu símbolo de identidade. Então, uma pessoa que abre mão da sua autoridade por alguns minutos de prazer, de serviço por alguns minutos de prazer, de identidade por alguns minutos de prazer, não pode vestir de forma alguma a túnica colorida a qual o Pai tem para dar. Então, a história vai prosseguir, que os irmãos Zebulon, Isacar, Dan, Gate, Azer, Naftalí, está registrado bem claro em Gênesis 37, versículo 2, que José não trazia uma boa fama dos seus irmãos. O que José realmente queria dizer ao seu pai, dos seus demais irmãos? Que eles eram pessoas vagarosos no trabalhar, preguiçosos. Então, Zebulon, Isacar, Dan, Gate, Azer, Naftalí são homens preguiçosos. E homens preguiçosos não podem ser a melhor escolha do Pai. Chegando aqui a uma compreensão. No capítulo 37, no versículo 3, a escolha de Jacó por José não foi uma escolha inconsequente, muito pelo contrário. Foi uma escolha muito responsável. Como se Jacó dissesse ou desse um grito de esperança. Esse me traz esperança. Esse está na minha presença diariamente e não abriu mão dos seus princípios. Então a escolha de Jacó por José se dá pelo fato dele não quebrar princípio. Muitas das vezes nós queremos ser a melhor escolha do pai, mas por causa que quebramos princípios, nós não somos a escolha do pai, porque o pai vai escolher, independentemente do grau de conhecimento, de importância, de idade, o pai quer escolher a pessoa mais digna da casa para dar prosseguimento ao crescimento da casa. E essa pessoa escolhida é José. E eu quero que você entenda que a escolha de Jacó pelo seu filho José foi pelo fato dele não quebrar princípio. Pelo fato de você não quebrar princípio,
de nós não quebrarmos princípio, Deus irá nos escolher. O Pai irá nos escolher e nos dará a túnica colorida. A partir desta compreensão, a partir deste presente recebido por José, pelo seu pai, José não mais viverá uma vida sossegada. A Bíblia Sagrada vai dizer que a partir deste momento, o convívio familiar de José está de forma complicada, porque os seus irmãos, como diz o capítulo 37, no versículo 8, passa a aborrecer a José. No capítulo 37, no versículo 11, a Bíblia vai dizer que os irmãos de José começam a invejar a José, de forma que agora José vai sonhar 2 sonhos seguidos de promessas. O primeiro sonho, José vai contar para os seus irmãos, dizendo: eu sonhei um sonho. Eu sonhei que nós estávamos colhendo trigo e ficávamos em círculo, cada um com seu feixe. E os seus feixes, eles se prostravam diante do meu feixe. Logo, os irmãos de José vão entender a interpretação, o significado daquele sonho, que eles se curvariam diante de José. José vai diante dos seus pais, juntamente com seus irmãos, conjecturo eu, não diz a Bíblia, pelo amanhã, senta na mesa do café da manhã antes de sair para trabalhar e vai dizer: sonhei mais um sonho. E esse sonho foi 11 estrelas, o sol e a lua se prostravam diante de mim. Seu pai se levanta daquela mesa, olha para José e diz o velho Jacó para José: pode eu, a sua mãe, os seus irmãos, se prostrar diante de ti, sendo você o menor da casa? Mas o texto, mediante esta repreensão, o texto prossegue dizendo que Jacó guarda esse negócio no seu coração. Tem pessoas que olham para você e te menosprezam da boca para fora, porque na verdade Deus já revelou a eles o potencial existente em você. O que eu quero dizer que Jacó sabia o potencial a qual José tinha. E José agora, além de receber a túnica da preferência do seu pai, agora ele tem 2 sonhos. Esses sonhos municiados de promessas de Deus para concretizar na sua vida. O texto vai dizer que isso foi demais para os irmãos de José, que agora, em um dia de trabalho, diante da túnica colorida, que simboliza a preferência do pai, a escolha do pai, e agora com sonhos revelando que ele seria uma pessoa importante do que os seus demais irmãos, isso suscitou uma ira enorme
no coração dos seus irmãos. Uma inveja tomou conta dos seus irmãos. E a partir deste momento, eu gostaria de tematizar essa mensagem e te dizer que os manchadores de túnicas não irão prevalecer contra a sua vida. Os manchadores de túnicas nada mais são do que os irmãos de José. Eles vão pretender agora matar José. Jogaram José numa cisterna, porque Rubens interviu, dizendo: não derramaremos sangue do nosso irmão. Lancem na cova. E lançaram José naquela cova. Tudo por causa da escolha do pai. E movido à inveja, eles vão jogar José nessa cisterna. Isso aqui me faz entender o que leva uma pessoa com inveja a fazer. Eles lançam José numa cova, não se importando se o garoto vai se machucar. Tudo por causa da túnica, da preferência do pai. E como nós podemos classificar a inveja, essa arma maquiavélica que pessoas usam só porque o pai lhe escolheu? O texto vai prosseguir e vai dizer que a mesma mão que empurrou José para a cisterna é a mesma mão que vai se estender e vai tirar José da cisterna. Tem mão na minha vida e na tua vida que ela é até estendida. Estendem a mão para você, estendem a mão para mim, estendem a mão para nós. Mas essa mão estendida não é para nos tirar realmente do buraco, mas é para cometer uma barbárie maior. Agora, a mão que lança na cisterna é a mesma mão que tira, mas a mesma mão que tira da cisterna é a mesma mão que vai vender José para os ismaelitas por 20 moedas de prata. E José agora, ele vai ir para uma feira pública e ali José vai ser revendido para Potifar e ele vai começar a cuidar do jardim de Potifar. Mas os irmãos de José se lembram que eles devem explicação para o pai de José. Muitas das vezes estão te perseguindo, estão te caluniando, estão te apontando, estão te defamando, estão fazendo coisas para te tirar do sério, ou talvez até mesmo querendo lhe matar. Mas o que eles não sabem e vão passar a saber, que eles vão ter que dar explicação para o pai. Então aqueles invejosos vão pegar a túnica colorida que tiraram de José e vão manchar ela no sangue. E vão dizer para Jacó que uma besta fera matou José. José agora
ele é dado pelos seus irmãos como morto para o seu pai. Olha o que esses manchadores de túnica têm a capacidade de fazer. Olha o que a inveja leva a pessoa a fazer. O que é inveja? A inveja é um misto de ódio com desgosto. Uma pessoa invejosa, ela não quer um carro igual ao seu. Ela quer o seu carro. Ela não quer uma família igual à sua. Ela quer a sua família. Ela não quer um ministério parecido com o seu. Ela quer o seu ministério. Essas pessoas motivadas à inveja, elas têm mais alegria na sua derrota do que propriamente nas suas vitórias. Elas sentem prazer em ver você derrotado do que o prazer nas suas próprias conquistas, nas suas próprias vitórias. Os invejosos se preocupam muito com a sua vida e pouco com a sua própria vida. Então eles vão dizer que José, infelizmente, morreu. E a prova cabal da morte de José era a túnica manchada no sangue. Mas o texto, ele é rico. Ele é rico em nos mostrar o cuidado de Deus em meio às percas, em meio às tribulações, em meio às perseguições. José é lançado na cova. José é vendido aos ismaelitas. José é revendido a Potifar. Mas os textos vão dizer que o Senhor era com José. Às vezes te lançaram no buraco. Às vezes te venderam, te revenderam. Mas o Senhor está dizendo: eis que sou contigo. Talvez você foi traído, injuriado, vendido. E isso não significa a ausência de Deus na sua vida. Talvez você esteja pensando: Deus me abandonou. Deus não está comigo. Porque se Deus estivesse comigo, eu não estaria passando por esta situação complicada. Ei, meu querido, a prova não é a ausência de Deus. A prova significa, muitas das vezes, que você está no caminho certo, na direção certa. Às vezes a calúnia, a difamação, a inveja que permeia o seu ministério, seja algo lhe revelando, dizendo a você que você está no caminho certo. Porque te invejam, porque te perseguem, porque dizem que você está morto, quando na verdade você está vivo. Tudo por causa do teu princípio. Tudo porque o Pai te escolheu. Entenda que tudo isso está acontecendo na vida de José por causa da escolha do Pai. E o Pai não vai te abandonar nessa cova. O Pai não vai te abandonar nesse momento que estão te vendendo e revendendo. O Pai manda te dizer: eis que sou contigo e contigo estou por onde você passar. Independente da situação, saiba que Deus está contigo.
E esse processo que você está passando, enfrentando, ou até mesmo suportando, não significa que vai ser o teu final, que será a tua derrota. A tua história não vai terminar desta forma. O texto vai dizer que José foi comprado por Potifar. Ele se torna escravo no Egito. Talvez o diabo, vendo que José foi a escolha de Jacó por não quebrar princípios, talvez o adversário escutou José entre os seus irmãos e os seus pais, dizendo que agora ele tem 2 sonhos seguidos de promessa de Deus, de ser uma pessoa importante, grande, bem-sucedida na terra. Talvez o diabo armou este laço. E os fantoches foram os irmãos invejosos. Talvez o diabo, com esse plano maquiavélico, agora tivesse dito destruir a vida dele. Foi chamado para ser grande, mas agora tirei ele da casa do seu pai, tirei ele do convívio familiar e coloquei ele numa terra longínqua e distante, como escravo. Uma vez escravo, nunca será rei. Talvez você esteja passando por uma situação fechatória como José está passando. Mas lembre-se que além da túnica que arrancaram de você e mancharam ela, dizendo que para você acabou, já era, não tem mais jeito, não tem solução, tu não vai pregar, tu não vai cantar, tu não vai escrever, tu não vai compor, dizendo ele morreu. Além da túnica, da preferência do Pai, você tem sonhos, sonhos esses dados por Deus. E o que os invejosos não vão suportar em escutar é que eles podem arrancar a túnica que o Pai terreno lhe deu, mas o que eles não podem tirar de você é os sonhos do Pai Celeste lhe deu. Isso eles não podem arrancar. Você pode desistir.